Programa Cidadania Consciente, apresentando para vocês um programa de reflexão, de debate sobre o cotidiano de nossa cidade, Volta Redonda, e também a região. Esse programa voltado para entrevista com personalidades que formam opinião na região. Hoje nós estamos com a professora Elisa Andrade Costa, professora de literatura, língua portuguesa, professora da rede estadual também, de escolas particulares, sobretudo voltada para a questão do ensino médio, Enem, e uma parceira no pré-vestibular cidadão do MEP. Olá, Elisa. Olá, Zezinho. Olá a todos que nos assistem. Eu agradeço o convite para falar de um assunto tão agradável e tão importante, que é a literatura, que é a importância da leitura. Pois é, você que nos assiste deve estar percebendo que há uma biblioteca aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a importância da literatura na vida, em especial, do povo brasileiro. A professora Elisa é mestre nessa área de literatura e eu gostaria de já começar para você falar um pouquinho assim, o que te provocou a estar sempre mergulhada em um livro? Bom, o amor pela leitura começou muito cedo, desde a infância. Desde os livros infantis, aquelas historinhas simples, foram evoluindo até chegar à literatura brasileira. O que me motivou a mergulhar nesse mundo foi isso, esse conhecimento de convívio com algumas pessoas que já amavam a literatura também. Ah, isso é interessante. Na verdade, você teve referências importantes que a provocou a fazer esse caminho, essa busca. Você tinha que idade, você se lembra? Desde muito nova. Eu não me lembro quando eu comecei, parece que desde que eu comecei a ser alfabetizada, já comecei a ler. Mas eu me lembro do primeiro livro de literatura brasileira que eu li, que foi O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Eu devia ter uns 11 anos. Que beleza. Antes disso, já tinha lido muito, mas aqueles livros mais fáceis, com histórias previsíveis, até me cansar dessa previsibilidade e começar a mudar um pouco. E aí foi Bernardo Guimarães, depois Jorge Amado, você é das Minas Gerais, uma cidade importante em Minas, embora simples, né? De Iracema. As suas professoras lá do ensino fundamental, na época primário, elas ficavam observando esse comportamento, talvez até diferenciado seu? A partir da quinta série, principalmente, né? Porque a partir daí nós temos disciplinas de língua portuguesa, são separadas, então os professores de língua portuguesa observaram sempre essa minha paixão pela leitura e estimularam desde então. Você vai ser professora de literatura, você tem que fazer letras. Eu sempre ouvi isso. E cada um tinha uma paixão por um autor e a partir daí eu ia mergulhando em cada autor. Cada provocação você buscava... Isso. Nós vamos falar de alguns importantes autores da literatura nacional e ela vai discorrer sobre esse tema. Professora, você agora, né, com a sua formação acadêmica, né, tem dedicado os seus estudos, né, está aprimorando os saberes na área de literatura, mas eu gostaria que você falasse um pouco a literatura. Ela tem a ver com essas realidades humanas na medida que o escritor transcreve de forma ficcional ou não uma situação? Sim. A literatura é a expressão do homem em seu tempo. Dificilmente a gente consegue fugir disso. Ainda que ficcional, ainda que se busque trabalhar a palavra, use-se a técnica, para essa expressão, o tempo está ali, né? O escritor acaba colocando a sua ideologia, seus sonhos, seus desencantos. Nós vamos perceber à medida, desde o início da literatura, nós vamos percebendo esse caminho junto à história. É paralelo, eu ainda brinco que eu sei bastante de história através da literatura, por causa desses registros. Então, essa contemporaneidade, ela vai permeando o traçado daquele que é o poeta, que é o escritor. Até só para dar um recorte, até a bem da verdade e também da solidariedade, você usou uma palavra do encanto.
Nós percebemos que agora mesmo vocês, educadores da rede estadual, saíram de uma greve que foi uma coisa tremenda, de falta de sensibilidade para a importância do educador. Eu gostaria que você até comentasse sobre isso, sobre essa questão da desvalorização dos professores, da parte do próprio Estado, que faz isso a olhos vistos, e também as dificuldades que se tem hoje dentro da escola, até para que tenhamos a atenção dos alunos para a importância da literatura. Como é que você vê essa realidade? De um lado, o próprio Estado, ele coloca de lado, literalmente, o educador. E aquele que seu referencial de troca de saberes também desatento para a questão dos ensinos. Vocês perdem o encanto no ato de ensinar ou não? Bom, acredito que não. Pelo menos quando se perde o encanto, geralmente, o profissional não consegue ficar. Ele sai ou entra em depressão. Então, se ele está em sala é porque ele ainda está encantado. Em sala a gente esquece um pouco essa desvalorização, o contato com os alunos. O encantamento ainda existe. Infelizmente, essa desvalorização parece que vem crescendo, vem aumentando, e eu percebo uma certa agressividade mesmo com o professor. Em todos os sentidos, nós percebemos aí nos últimos movimentos, a agressão policial mesmo contra o professor, o desrespeito total. E não é só contra o professor, também contra os educandos que estão ali, porque estão faltando recursos. É necessário que se reaveja um projeto para que a gente consiga trabalhar realmente. Então parece que a famosa frase coisa para inglês ver. Perfeito. Né? Então a educação não está acontecendo como deveria, mas ainda assim nós estamos lutando. Em sala a gente tenta fazer o máximo. Agora, você, no meio dessas sombras, né, que agride tanto aos educadores, né, e na verdade acaba agredindo a toda a sociedade, você tem alguns sinais assim que volta e meia você pega de surpresa para uma situação de um aluno que se revela, que mostra que ele está encantado em continuar a estudar? Ah, sim. Se não, sabe, me permite? É porque é comum da gente só ficar em cima dos lamentos. Nós precisamos, né, também ressaltar as positividades, né, que a vida também nos oferece. Então, por isso essa pergunta. Sim, sempre nos deparamos com alguns alunos que ou desconheciam a leitura, desconheciam, por exemplo, a literatura brasileira, e aí começam a gostar, passam a gostar e se tornam leitores assíduos, ou aqueles mesmos que de repente nem se apaixonam tanto, mas dizem pra gente assim: nossa, professora, é o primeiro livro que eu leio. Olha, isso já nos deixa bem felizes, que bom, continue. Nós estamos aqui diante de alguns livros, é comum você às vezes até emprestar livros, né? Sim, muitos. Tem um até que eu ia trazer, de Guimarães Rosa, está emprestado com uma aluna queridíssima. Eu fico muito feliz por emprestar, quando me pedem. Me empresta, gostaria de conhecer a obra, que bom. Às vezes eu compro livros para emprestar. Olha que bom. Bom, nós vamos passar para o bloco seguinte, até para que a gente agora já comece a ter um formato de conhecer alguns autores. A professora Elisa, ela vai dar uma espécie de uma aula bem de forma sistemática desse processo da literatura, como que ele chega no país. Desde o primeiro traçado, lá do Pero Vaz de Caminhas, né, e até esse momento contemporâneo. Aguarde, daqui a pouco nós voltamos. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE.
O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar justiça eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa Cidadania, hoje uma conversa muito especial sobre literatura. Professora Elisa Andrade, especialista na área de literatura, também professora de língua portuguesa. Professora, você estava falando da literatura, estávamos comentando, no seu processo histórico de interferência nas realidades humanas. O primeiro traçado da literatura foi lá em Pero Vaz de Caminha, que tem uma característica. Me explique como é que a gente pega daí. Bom, Pero Vaz de Caminha escreveu um primeiro documento, a primeira crônica brasileira, pode-se dizer, no Brasil. Né? Não é uma literatura brasileira ainda, seria uma certificação do nascimento desse país. Demorou mais ou menos um século para que um brasileiro mesmo começasse a escrever, colocando o seu sentimento, a sua visão de mundo, ainda que influenciado. Mas o olhar dele já foi para uma realidade brasileira. Sim, o olhar já foi para uma realidade diferente da deles. Ele mostra esse encantamento. Voltando a essa palavra encanto, nós percebemos na carta de Pero Vaz de Caminha esse encantamento o tempo todo com os nativos, com a natureza, com tudo que ele via aqui, o que ele conseguia ver aqui. Então, mas aí depois, nós estamos no século XVI, XVII, XVIII, século XIX, século XX. Vamos dar um salto nas fases, pegar a questão do modernismo, porque aí a gente vai chegar numa literatura bem pujante, literatura nacional. Nesse espaço de tempo, o que você ressaltaria? Essa literatura brasileira, ela sofre uma influência da literatura europeia ou ela já começa num período histórico trazer um traçado bem próprio? Então, a partir do século XX já há uma mudança, essa busca de uma expressão nacional, evitando-se essas influências todas. Quem que foi um dos escritores? Então, nós vamos começar aí com a primeira fase do modernismo. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, todos os demais buscaram isso. Mas... até para o ouvinte lembrar, né, tem até um canto, na minha terra tem palmeiras... Terra tem palmeiras onde canto sabiá. De Oswaldo de Andrade, né? Não, esse é de Gonçalves Dias, do romantismo. Aí nós retornamos ao século XIX, que também começou então, um movimento de ruptura. Um pouco essa... Sim, bastante, porque o século XIX, com o romantismo, houve uma busca de identidade nacional. Mas ainda havia uma forte influência. Então, adaptavam-se os modelos europeus a uma realidade nacional. Que vai interferir na vida política do país. Muito, muito. Né? Nós tínhamos... conseguido a independência, então aquela euforia, um sonho, eu quero mostrar o meu país é o melhor, né? O nosso ancestral índio é o melhor, é guerreiro, é forte. Você sempre, na sua sala, lembra uma situação, uma descrição do índio, se você lembrar. Eu passo sempre no romantismo Juca Pirama. Né, que é de Gonçalves Dias também, que é uma história maravilhosa, que eu acho essencial, obra-prima do romantismo, da literatura indianista, e eu gosto de passar para os alunos. Eu sempre passo trechos, faço um resumo, eu falo, gente, vocês têm que conhecer esse poema, porque ele é lindo, e todos gostam. Vamos avançar. Modernismo. Nós vamos destacar alguns, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, eles. Tem alguns deles aqui? Tem Clarice, Tem Clarice Lispector? Esse aqui, você o conhece bem, A Hora da Estrela. A Clarice, qual era a característica dela? Clarice é introspectiva, da terceira fase modernista. Aí nós já temos, né, falando da identidade nacional, dessa busca de uma característica brasileira, só retornando um pouquinho, o modernismo foi mais crítico, já mostrou um Brasil
com o seu lado complicado, com o seu lado difícil. Então, houve uma criticidade maior aí com a realidade brasileira. Esse terceiro momento, nós ainda vamos perceber, mas há um movimento para universalização mesmo, para a condição humana. No caso, a Hora da Estrela Macabéa, é uma retirante, é uma nordestina. Temos esse lado regional, essa dificuldade, regionalista, essa dificuldade do retirante, que vem para a cidade grande em busca de uma vida melhor, mas também tem um lado ser humano, que tenta se descobrir. Mas aí pode dar, por exemplo, Guimarães Rosa, é belíssimo nessa... Eu sei que você tem um encanto especial pelo formato que ele traz, né? Até me ocorre, né? Você, ouvinte, já percebeu que algumas músicas, ela tem um traçado voltado para a literatura? O cantor, ele vai buscar na literatura a sua inspiração e vai musicá-la, talvez de outra forma. João Cabral de Melo Neto, aquele poema lindo, virou uma referência, Morte e Vida Severina, né? De Chico Buarque, com muita sabedoria, vai fazer uma música tão real, tão voltada à realidade brasileira. O que você diria dessa relação da literatura com os cantores? Se voltarmos lá no início da literatura, lá no trovadorismo, relembrando, a literatura começou sendo cantada, eram cantigas. Então, o início dessa literatura realmente foi vinculado à música. Depois a literatura tem musicalidade. Sim, depois se desvinculou, né, do canto, mas a musicalidade persiste através de recursos sonoros. Então, ela já tem uma tendência a essa musicalidade própria, né? Na leitura, quando lemos um texto em prosa e um poema, o tom de voz muda, se você observar. Você poderia dar um exemplo, assim, se te ocorre, você vê, assim, que essa cadência musical... sobre essa musicalização da poesia, e nós temos vários. Nós temos aquela famosa música que tem gente que nem sabe que é de Camões, o Amor é Fogo, que é arte sem se ver, que foi transformada em música. Olavo Bilac tem uma, Ouvir Estrelas, que foi musicada. Temos Cecília, que foi também, Fagner se inspirou em Cecília Meirelles para escrever canteiros. E isso é interessante porque divulga também. Pronto, as pessoas... Você falou a palavra-chave. É interessante porque divulga. E a educação utiliza, você em sala de aula, utiliza desses instrumentos da música para ensinar literatura. Fala, olha, observem isso. O Enem, por exemplo, né? Porque a literatura parece pesada, né? O livro, ele é denso. Como é que você abre essa cortina para provocar no aluno um despertar voltado para a questão da literatura, para o aprendizado, e que o Enem é importante? A literatura é pesada quando pensamos na teoria. Para o aluno é complicado, é difícil, mas quando pensamos na obra, no texto, ela se torna totalmente leve. Ela faz parte da vida dele, né? Da nossa vida. Quando lemos uma obra, nós nos espelhamos, nós enxergamos realidades, enxergamos possibilidades, enxergamos além do que realmente às vezes conhecemos, aprendemos com ela. Ela não é pesada, não. Esse peso, infelizmente, para mostrar que a literatura não é pesada, nós vamos fazer um breve intervalo. Lembrando que o programa Cidadania Consciente é um programa voltado, feito para você, que você pode participar com sugestões através do contato do TV Ideal. Professora Elisa volta daqui a pouco. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis. Fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público. Avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel?
É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nesta quarta-feira, na TV Ideal, Canal 8, estarei apresentando o programa Cidadania Consciente, um programa de debates e entrevista, onde importantes temas da nossa cidade e região farão parte da pauta. Até lá, quarta-feira às 10, espero por você. Voltamos então com a professora Elisa. Professora, são tantas coisas para se falar. Nós tínhamos falado um pouco da literatura e do Enem, o ensino de redação. Como é que essa interferência, como você trabalha isso? Isso é importante, de fato? Muito importante. Eu incentivo sempre a leitura porque certamente a leitura auxilia em vários aspectos. Na criatividade, na aquisição de um vocabulário mais amplo, no conhecimento de elementos novos que possam ser inseridos na redação mesmo. Um dos requisitos do Enem é que se coloque algum tipo de conhecimento, seja filosofia, história. A literatura tem vários. Ajuda nessa coisa que deve ser multifacetada, né? Muito, muito. E sem falar que quem lê mais tem facilidade para escrever. Mas tem autores modernos que aparecem mais no Enem? Você poderia... Os contemporâneos aparecem bastante, tem aparecido bastante, embora se aproveite também o modernismo, o romantismo, mas o contemporâneo, por enquanto, está em evidência. Você fala em contemporâneo, você podia falar o nome de alguns para a gente aprender. Contemporâneo, muita gente boa, falando alguns assim que eu tenho lido há pouco tempo. Rubens Figueiredo é muito bom. Rubens Figueiredo, tem um aqui. Passageiro do fim do dia. Vai tratar dessa questão bem próxima da nossa realidade, da opressão, capitalismo. Nós temos Godofredo de Oliveira Neto, que também lançou o último livro aí, O Grito. Godofredo. Escreve muito bem, uma literatura bem interessante, muito criativa. Godofredo de Oliveira Neto. O Godofredo foi o seu orientador na dissertação de mestrado, sim, né? Escreve muito bem, competentíssimo. Uma pessoa de humanidade, assim, ímpar, né? Aliás, o seu objeto de estudo foi Rubem Braga, né? Rubem Braga, o que você destacaria de Rubem Braga? Rubem Braga... Eu estou vendo que tem até uma coisa marcada aqui para descrever um pouco a realidade. Você lê e eu ouço, rapidamente. Bom, Rubem Braga era bem crítico com relação ao seu tempo. Esse pedacinho aqui pertence à crônica Cristo Morto. Enquanto o homem for dono deste campo e mais daquele campo, e outro homem se curvar, jornada após jornada, sobre a terra alheia ou alugada, e não tiver de seu nem o chão onde vai cair morto, esperem a guerra. Ela explodirá. Enquanto não explodir, estará lavrando surda. É um pedacinho bem crítico. Enquanto não explodir, estará lavrando surda. E que significado que tem isso para esse tempo moderno, que agora nós estamos falando há uma pressão política da chamada escola sem partido. Eu não vou poder ensinar mais isso? A escola sem partido, do jeito que estão pregando, vai eliminar a literatura, porque se a literatura é a expressão do homem, de seu tempo e de seus desejos, de suas angústias com esse tempo, é impregnada de ideologia. Então não teremos literatura mais. Como ensinar literatura? Eu não posso ler um texto desse, que está criticando. Você critica essa postura ideológica, retrógrada da proposta de escola sem partido. Totalmente, é insensata. Não tem explicação para essa proposta. É uma proposta completamente insensata. Esse texto é de 1940 alguma coisa, mas é tão atual. Né? Dá para jogar na nossa realidade. Como que eu vou falar desse texto sem... Ele já é ideológico por si só. Já que você falou da questão ideológica, a presença das mulheres na literatura, fala um pouquinho disso. Eu sei que você está buscando mais informação para o seu trabalho acadêmico que deverá seguir. Há mulheres importantes na literatura brasileira? Desde o século XIX, embora quase não apareçam na historiografia da literatura. Agora eu citei os homens, mas eu li também agora há pouco tempo Susana Fuentes, Luzia, gostei muito. Escola de Gigantes dela também, que é muito bom. Contos. Nós temos...
Lúcia Bittencourt. Nós temos muitas autoras boas, Lígia Fagundes Telles, maravilhosas. A mulher está atuante na literatura, embora ainda seja um número tímido, mas ainda está. Houve homens da literatura que descreveram a mulher com esse potencial, assim, ocorre alguém? Porque, às vezes, a literatura também fica impregnada de um machismo, de uma coisa que não faz bem às mulheres, né? Pois é, nós percebemos isso a partir do século XIX, né? A forma como a mulher é colocada pelos autores, até que ela própria coloca-se sobre si mesma. E aí nós vamos lembrar de Maria Firmina, que foi uma das primeiras escritoras, Maria Firmina dos Reis, uma das primeiras escritoras do século XIX, que adotou um tema muito importante, polêmico para a mulher, que era se posicionar contra a escravidão. Foi a nossa primeira escritora abolicionista. Uma negra. Uma negra, né? Mulher negra, discutindo temas que eram masculinos. O homem é que se posicionava diante de temas políticos, a mulher não participava disso, a mulher ficava no fogão. Agora, Elisa, o desafio, há uma estatística no Brasil que nós brasileiros lemos pouquíssimo, não lemos quase nada. Porém, um colega seu que esteve sentado aí, né, ele falou que a literatura, ele começou a ler gibi. Em cada brasileiro, apenas 5, em média geral, leem por ano, né, 5 livros. Agora, com a internet, com os instrumentos de comunicação que a gente percebe, isso não é uma forma também de leitura? Ou a literatura tem que ficar presa só à questão livresca? É uma forma de leitura, toda leitura é válida, mas é uma leitura menos profunda, estimula menos o raciocínio. Certamente a leitura de literatura vai trabalhar mais esse aspecto, é essencial. Eu sempre aconselho a leitura de literatura. Todos os tipos de textos são importantes. Eu devo ler jornal, eu devo ler gibi, uma bula de remédio, eu tenho que saber interpretar qualquer tipo de texto. Mas a leitura de literatura exige mais do leitor. Exige mais esforço mental. Um dia, numa palestra, alguém disse o seguinte: a leitura é a atividade física do pensamento. Achei muito interessante, porque realmente... Atividade física e pensamento. Nós vamos praticar esse Então, cérebro. a gente poderia dizer, eu ouvi semana passada, que a gente, às vezes, é o que está lendo, né? Mas aqui, para a gente finalizar, para dar uma demonstração da importância da leitura, eu gostaria que, nas suas considerações finais, pedir desculpa a quem nos assiste, a provocação da presença do livro, e também, naturalmente, na referência à professora de literatura, é só para dizer que a leitura é importante na nossa vida. Quer ver um sinal disso? Professora, você elencou um texto para a gente finalizar para a leitura, fica à vontade. Assim, eu tirei um trechinho bem positivo de Guimarães Rosa, para a gente terminar assim, né, esperançoso no ser humano, na realidade. O Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso me alegra de montão. Olha que beleza, você que nos assistiu, a partir desse momento, você está provocado a fazer uma continuidade. Afinam ou desafinam. Verdade maior. Esta é a verdade maior. Então, agradeço a sua atenção, professora, está de parabéns e siga nos seus estudos, incentivando sempre o estudo para transformar a realidade, a nossa e também das pessoas que nos cercam. Parabéns. Muito obrigada. Novamente agradeço o convite.